Só que para quem tem uma mentalidade pequena, isso aqui não faz sentido. Isso é bobeira. 5 minutos até parece que você vai interferir no meu dia. Então continua, irmão. Continua procrastinando. Pronto, tá tudo bem. Você tá feliz? Tô, tá bom. Mas não vem falar que você quer crescer, que você quer mudar. E também não fica pedindo ajuda para as pessoas só ocupando tempo, se você não vai pôr em prática. Era melhor você admitir, não quero ajuda, tô feliz com o que eu tenho aqui, que tá tudo bem, também não tem nada de errado com isso. Eu sempre falo, ninguém é obrigado a crescer. Sim. O que eu acho que é errado é você ficar com o discurso de que você quer ser isso, quer ser aquilo, quer ter isso, quer ter aquilo, mas sua atitude não muda. Por causa da mentalidade escrava que você tem, mentalidade sobrevivente que você tem. Como mudar uma mentalidade? É porque a mentalidade é um grande desafio. E é interessante porque você identifica pessoas que precisam mudar a mentalidade, mas é muito difícil você encontrar pessoas que aceitam mudar a mentalidade. Porque a primeira coisa para você poder mudar a sua mentalidade é você aceitar que você precisa. Então, exemplo, eu mesmo, por muitos anos da minha vida, muitos mesmo, até vamos pôr uns 35 anos da minha vida, eu não entendia que eu precisava mudar a mentalidade. A minha mentalidade ela era tão pequena que eu achava que isso era bobeira. Eu sei o que eu estou fazendo. As coisas precisam ser desse jeito. Não precisa mudar. Eu estou no caminho certo. Era a minha mentalidade. Então, se alguém chegasse para mim naquela época e falasse assim, Cleiton, você precisa mudar a sua mentalidade, ia me ofender. Ia ficar com raiva da pessoa. Ao nível, para vocês entenderem. E hoje, mesmo tendo a evolução, eu sei que eu ainda preciso continuar crescendo, avançando e mudando a minha mentalidade. Que a minha mentalidade ainda não é de acordo com o nível que eu sei que eu posso chegar e que principalmente que eu gostaria. Então, o primeiro ponto sobre mentalidade que precisa ficar claro é que você só vai mudar a sua mentalidade se você aceitar que a mentalidade que você carrega hoje ela não é coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você gostaria de viver, com aquilo que você gostaria de fazer. A mentalidade é a maneira como você enxerga a vida. De acordo, quanto menor é a sua mentalidade, mais reduzido é a sua visão de futuro. Você nem tem visão de futuro, você só caminha pela vista, só por aquilo que você vê. Sim. Pessoas que têm mentalidade pequena, elas não aceitam conselhos. Começa por aí. Então ela acha que ela sabe o que ela fala. Só que assim, ela não fala pra você que ela não aceita, ela deixa você falar. Aí você dá o conselho, ele não, entendi, você tem razão. E depois, ele não muda. Ele continua agindo do mesmo jeito. Ele não te confronta muitas vezes, tem alguns que sim. Mas na realidade, ele ouve o que você fala, ele fala que ele vai mudar, mas ele não muda. Por quê? Porque na mente dele não mudou. A primeira mudança ela vai acontecer aqui, ó. Sim. Então quando você me fala algo, se não entrar aqui, se você não entender que aquilo é importante, você não vai mudar. Por isso que, mesmo você acessando alguns ambientes, se você não estiver com o coração aberto, se você não tiver um coração ensinável, você não consegue. Então, a questão do aconselhamento, a primeira coisa, a pessoa precisa querer. Entendeu? Se ela não quiser, esquece, você não vai conseguir mudar. Mas ela convive comigo, Cleiton, mas ela vai continuar no mundo dela. Um exemplo, mentalidade pequena são pessoas que falam muito de pessoas. O dia a dia dessa pessoa é falar de pessoas. Então, a mente dela, como que ela funciona? Ela se preocupa com o que você está fazendo, o que ele está fazendo. Ah, você está sabendo do fulano, do ciclano? Então, você acompanha muito pessoas. Uma pessoa com uma mentalidade pequena, a rotina dela ela é pautada em pessoas. Tanto pessoas que estão níveis acima dela, quanto pessoas que convivem com ela. Entendeu? Ela não é voltada para projetos, para desenvolvimento, para crescimento. E na cabeça dela, olha isso aqui que interessante, na cabeça dela não, Cleiton, mas eu acompanho essas pessoas porque justamente eu quero aprender. Não é, tanto que você não consegue praticar. Você não põe em prática na sua vida. Você acompanha os stories dela ali porque você quer saber o que ela está fazendo. Exemplo, você acompanha uma pessoa que você fala que você admira, que ela acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para fazer exercício físico. Cadê que você acorda? É só a prova de que você não está acompanhando para crescer, você está acompanhando porque você quer saber da vida da pessoa e não para trazer para a sua. Porque se fosse para modelar, você também estava acordando cedo para fazer exercício físico. Porque a pessoa que você acompanha, ela faz isso. E não é porque você gosta de saber da vida dos outros. Por causa da mentalidade. Não estou falando que está errado saber da vida dos outros, não. Estou falando aqui o seguinte, por causa da mentalidade que ela tem, ela só quer acompanhar a vida de outras pessoas. Primeiro ponto para você mudar a mentalidade.
Nível de consciência. Qual é o seu nível de consciência? Então, o Cleiton do passado não tinha nível de consciência, porque ele achava que ele sabia. Sabia o que estava fazendo, sabia as decisões que estava tomando. Ele se achava, literalmente. Então, eu era uma pessoa muito difícil, assim, porque hoje, olhando para o Cleiton no passado, eu não dava trabalho, não era aquela pessoa desagradável, não é isso. Mas com o potencial que eu tinha, eu lembro que eu tive alguns líderes que acho que eles enxergavam isso, mas eles não conseguiam me passar. Então, apesar de ter um coração ensinável, mas devido às minhas crenças, eu esbarrava em algumas coisas que eu ficava parado. Os complexos de inferioridade, entendeu? Então tudo isso fazia com que eu avançasse só até um certo ponto. Eu não conseguia passar daquilo, por causa da mentalidade que eu tinha. Eu cresci, olha, não era o pior estágio, mas olhando lá atrás, adolescência e tal, então eu consigo entender. Por isso que tem muita gente, eu convivo com pessoas que eu gostaria de ajudar e eu não consigo. Por quê? Porque eu dou o conselho, dou o direcionamento à pessoa, para ela não faz sentido. E na cabeça dela é o seguinte, para você é fácil, olha onde você está. Ela não entende que eu já passei por aquilo e eu consegui, é possível. Você precisa acreditar, você precisa se permitir. Eu chegar e falar assim, gente, ó, uma coisa importante é vocês identificar o ambiente que você está. Então, exemplo, nesse treinamento aqui, ó, você precisa se policiar, porque às vezes você pode querer complementar algo e não percebeu que ninguém quer ouvir o seu complemento. Que na realidade aqui você tá aqui para perguntar. E através da sua pergunta você vai ajudar as pessoas. Falei, passou 5 minutos a pessoa. Então, Cleiton, para complementar, eu falei, não é possível. Então, aí que tá. Ela não entendeu. E se alguém já falou, ela não ouviu. Uhum. Isso não é um treinamento, não. Todos os treinamentos têm alguém assim, que não percebe que está ali como parte do grupo para aprender algo. Então o primeiro ponto é nível de consciência. Aceitar que você não tem preparo para aquilo, que você não está naquele nível. Então, exemplo, no crescimento profissional, teve fases que eu tive que admitir, falar, cara, eu ainda não sou bom para fazer isso. Eu preciso sentar e ouvir fulano, porque ele que é bom, ele é referência. Sim. Eu não tenho ainda essa mentalidade empreendedora que ele tem, ou essa mentalidade de ser ousado. Eu preciso observar ele para poder aprender. É isso que te ajuda a avançar. A pior coisa que existe é você achar que está em um nível que você ainda não está. Porque é o seguinte, o contrário também acontece, mas é mais fácil de você lidar. Então, exemplo, se eu acho que eu estou no nível 5, mas eu estou no nível 3, eu vou demorar muito para chegar no nível 5, porque eu já acho que eu estou lá, então eu não vou aprender, não vou estar aberto, porque eu acho que eu já sou aquilo. O contrário, que é o complexo, exemplo, você está no nível 5, mas você acha que está no nível 3, também acontece muito, mas é mais fácil, porque as pessoas vão te sinalizando, elas vão te acessando, te procurando. Então a pior coisa que tem é você achar que é uma pessoa que você ainda não é. Porque isso te impede de aprender o que realmente precisa ser feito para você se tornar aquela pessoa. Segundo ponto, busque os ambientes corretos. Quais são os ambientes corretos? Primeira coisa, ambientes que têm pessoas que estão em níveis acima do seu e o que essas pessoas fazem, você gostaria de fazer. Então é você buscar ambientes que tenham pessoas que já são aquilo que você gostaria de se tornar. E o que você vai fazer nesse ambiente? Você vai observar. Deixa eu ver como que essa pessoa se veste. Deixa eu ver o tom de voz. Deixa eu ver como ela age. Deixa eu ver como ela toma decisão. É observar. É a oportunidade que você tem de estar próximo e observar. E como que você retém mais conhecimento? Ficando em silêncio, observando. Então é importante você ter este entendimento. Quando você, terceiro ponto, quer pedir ajuda, não é somente pedir, é colocar em prática o que a pessoa falou. Cleiton, mas o que a pessoa falou não faz sentido. Por isso você tem que pôr em prática, porque a sua mentalidade te impede de entender o que realmente vai ser feito. Se for por você, você nunca vai fazer isso. Você tem que fazer porque a pessoa falou que é para fazer. Porque ela já está no outro nível, ela sabe, ela já passou por esse caminho. Vai dar certo, fica tranquilo. Verdade. Você entendeu? Então, faz isso, você vai entender. É a mesma coisa, um exemplo. Alguém chega para você e fala assim, Wesley, arruma sua cama quando você levantar. Dependendo da mentalidade, você vai falar assim, não vou arrumar, ninguém tá vendo. E se me perguntar, eu falo que eu arrumei. Ainda vai mentir ainda. É isso. Por que o cara tá mandando arrumar a cama? Não tem sentido. Arruma a cama. Faz o que ele tá pedindo. Ele sabe o que ele tá falando. Você já vai começar o seu dia mais disciplinado.
Você já vai começar o seu dia começando uma tarefa e terminando. Você já vai começar o seu dia mandando algumas mensagens para o seu cérebro que vão interferir nos demais.